Salve pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês tenham tido aí um bimestre tranquilo, né? Fechamento de notas que está chegando, início de, início de último bimestre aí, a gente vai fechar com chave de ouro. Espero que todo mundo esteja bem de nota, para que todo mundo tenha aí um tempo de descanso bacana. Mas vamos lá. Iniciando aqui um pouco da apostila 4, vamos trabalhar um pouquinho a ideia de ótica, né? Então vai ser uma mistura, um pouco de física, um pouco de química. Bom, vamos entender um pouquinho sobre ótica. Bom, a primeira ótica, ela é um dos conceitos mais importantes que a gente tem, uma das características mais importantes que a gente tem, porque ela é utilizada muito, né, no nosso cotidiano. Então eu tenho lá o uso, por exemplo, de lentes e espelhos, que são muito importantes. Então nós temos dois tipos aí de espelhos, né, o que a gente chama de borda fina e o que a gente tem de borda grossa, tá? Esses espelhos, essas lentes de borda fina, elas são largamente utilizadas para ajuste de visão. Então, se você é míope, hipermétrope ou tem astigmatismo ou hipermetropia, ela é largamente utilizada, tá? Algumas também são utilizadas em shoppings, entrada de garagem, aí junto com espelhos. Mesma coisa no carro, né? O carro, os carros hoje eles apresentam um vidro com curvatura, o que facilita bastante a visualização, dá uma amplitude de imagem para o objeto que está atravessando a imagem. Então, são bastante importantes essas lentes, né, de borda fina e de bordo grosso, tá? Então, as lentes que apresentam bordas voltadas para fora são lentes convexas, e aquelas que apresentam a borda voltada para dentro, elas são côncavas. E uma lente especial, que é a lente côncavo-convexa, tá? Que é uma lente que foi utilizada muito durante muito tempo. As lentes, elas se comportam em relação à luz de duas formas. Ou elas fazem com que a luz se concentre numa única região, num ponto de luz fixo, né, chamado de convergente, ou elas espalham a luz, tá? Que a gente chama de divergente. Todo ponto de concentração de raio que converge de uma lente é chamado de foco, tá? Isso no caso de uma lente convergente. No caso de lentes divergentes, né, elas servem para fazer ajuste de imagens que estão desfocadas. Então, observando aqui uma lente do seu lado esquerdo, uma lente convergente, por exemplo, uma lente de óculos, assim como uma lente divergente. Eu sempre brinco, a lente de míope não pode ser usada para bicho, porque ela é divergente, né? Sei que a piada não tem graça, mas sei que vocês vão lembrar disso nas próximas aulas e também na prova. Então aqui essa é uma lente que é utilizada, por exemplo, para pessoas que apresentam miopia, quando a imagem ela se forma, né, à frente da retina. E aqui, quando a imagem se forma atrás da retina, é utilizada uma lente convergente, tá? As imagens nas lentes, elas podem ser virtuais ou reais. O que significa isso? Toda imagem formada, e aí é uma coisa que é muito clara, que eu mostrei numa outra aula e eu posso disponibilizar para vocês também outros materiais. Se eu tenho, né, a imagem menor, né, e invertida, ela é real. Se a imagem é natural, mesmo tamanho ou maior, ela é uma imagem virtual, tá? Então essa é uma característica muito clara. Nossa imagem visível aos olhos, elas são imagens virtuais, mas a imagem formada no fundo da retina, ela é real, tá? E isso é extremamente importante. Outro detalhe está ligado, né, às lentes de óculos, por exemplo, que são usadas com a capacidade de absorver ou refletir parte da radiação, tá? Então, são lentes que são bastante importantes. Por quê? Porque olhar direto para o Sol, por causa da radiação, isso muito em função do que a gente pode falar sobre a radiação, ela é muito agressiva para os nossos olhos. Então, isso é uma coisa que é muito ruim. Como ela é muito agressiva para os nossos olhos, ela acaba queimando a nossa retina. Então, o uso de lentes, de bloqueadores de luz, como é o caso de lentes escuras, né?
é uma característica bastante peculiar e bastante importante, tá? Então ele fala, né, como lentes fotocromáticas escurecem e permitem melhor acomodação visual, se olharmos diretamente para o sol, no meio dessas lentes, elas vão escurecer o suficiente para não prejudicar a visão, né? Então, por que elas fazem isso? Porque a taxa de radiação, ela vai fazendo com que haja uma mudança estrutural na lente, ela vai escurecendo e dessa forma você consegue bloquear o sol, tá? Então ele fala, uma lente de vidro cujo índice de refração, né, é 1,5, é convergente. Quando o meio externo é o ar. Se a lente for mergulhada num líquido, o índice 1,8, o que ocorrerá? Bom, galera, é assim. Toda vez que ela muda de meio, ela sofre um desvio. Então, o índice de refração absoluto, né, no ar é 1. Todos os outros índices, eles são maiores do que o índice do ar, tá? Então, significa que o grau de refração, ou seja, o grau de desvio da luz, ele vai ser maior se eu mudo de um meio para outro, tá? Então, o índice de refração, ele é uma unidade adimensional, tá? Então, você percebe que não tem uma unidade de medida aqui. Então, ele é adimensional, tá? Mas ele é medível, tá? É mensurável que a gente fala, né? Não medível, eu falei errado agora. Ele é mensurável, então eu consigo medir. Eu faço lá a minha relação, né? Entre os índices de refração de um ponto e de outro, através do ângulo, é um cálculo físico, matemático, que indica para mim de maneira modular, ou seja, através do módulo do número, tá? Mostrando para mim que ele tem um índice de refração maior, logo o desvio vai ser maior. E ele fala, pode-se dizer que lentes de borda fina sempre terão um comportamento convergente? Com exceção da côncavo convexa, sim, tá? Todas as outras terão um comportamento convergente, ok? E ele fala, na captura de uma imagem relativa a um objeto posicionado próximo a uma lente esférica, nos deparamos com as seguintes características. A imagem é virtual, na mesma orientação do objeto e maior que ele. Então, galera, a imagem é virtual, então é uma lente divergente, tá? Então, com essa possibilidade, né, que tipo de lente foi utilizada? Então, assim, é uma lente convergente, aliás, perdão, uma lente divergente, tá? Por quê? Porque ela vai espalhar a luz e dessa forma ela vai criar uma imagem muito maior, né? Então ela vai gerar o que a gente chama de imagem projetada. Então a imagem vai ser maior. Galera, imagem virtual, mesma orientação, né, direita e maior, ela é imagem virtual, é lente divergente, tá? Uma pessoa que esteja perdida numa região desabitada e quer fazer fogo, ela vai usar uma lente convergente, né? E dispuser de um saco plástico transparente com um pouco de água no seu interior, ao apontar o conjunto para o sol com um pouco de sorte, é possível que ela obtenha uma pequena chama na palha seca. Qual a relação entre esse desvio, né, entre esse dispositivo e o fenômeno estudado? Então, o que acontece? Ali você forma uma borda, né, você forma uma bola, e essa bola ela vai funcionar como uma lente convergente. E aí ela vai juntar os raios. É como se você usasse uma lupa, tá? E aí você consegue fazer com que a luz passando através desse corpo, né, formado por água, concentre todos os raios numa única posição e dessa forma eu consigo criar fogo. Se você tiver uma lupa, né, é mais fácil ainda para você encontrar esse ponto, ok? Então essa é uma característica bacana. Bom, alguns instrumentos ópticos que nós utilizamos no nosso cotidiano, tá? A câmera escura, que foi utilizada nas primeiras câmeras fotográficas que nós tivemos lá atrás. O filme ou tela fotográfica, né? Ela era invadida pela radiação que gerava uma queimadura e essa queimadura ela formava a imagem, tá? Então o feixe de luz ele entra, forma a imagem, então depende, né, da lente que eu tenho aqui, forma a imagem. Isso aqui era usado, foi a técnica básica para a construção das primeiras câmeras fotográficas. Hoje a câmera é digital, né? Então isso é extremamente característico. Então o que acontece? Vamos lá. Você tem o O de objeto, tá? O P de distância do objeto até a lente. P' é a distância entre a lente e a imagem formada, olha o izinho aqui, tá? E aqui, ó, né, a gente pode considerar como
a característica do ponto de interseção entre os raios, tá? Lembrando que em espelhos o raio é paralelo, em lentes o raio é cruzado, tá? Então essa é uma característica bastante diferente do que a gente viu até agora, né, quando nós estudamos espelhos. E aí, por semelhança de triângulos, né, a imagem sobre o objeto é igual à distância entre a imagem e a lente, né, e a imagem e o objeto, né? Então, a distância entre a lente e o objeto, tá? Então, um exemplo, um objeto que está a 100 centímetros, 6 centímetros de altura, de 6 centímetros de altura, estiver a 30 centímetros da câmara escura, 10, né, de 10 centímetros de lado, o tamanho da imagem, então, né? Então, ele fala, né, aqui a imagem, o objeto, então, I sobre O é igual a P' sobre P. E a imagem, que é o que eu quero, tá? 6 é a altura do objeto, ok? P' é a distância, né, em relação entre a lente e a imagem. E 30, né, é a distância entre o objeto e a imagem. Então, a imagem ela vai ter 2 centímetros de altura, tá? Então, um exercício matemático bem simples, tá? Para a gente conseguir observar essas características. Uma outra forma também que nós usamos bastante, por semelhança de triângulo, a matemática ajuda muito a gente nesse aspecto, e nessa abordagem, quando você, por exemplo, mede a altura de uma árvore. Como é que eu meço a altura de uma árvore? Cara, você mede a altura de uma árvore olhando a sombra da árvore. E aí você consegue calcular matematicamente qual é a altura real aproximada, vamos colocar assim, de uma árvore. A lupa é o instrumento mais utilizado, ela é formada por uma lente esférica, tá? É uma lente biconvexa que que a gente pode segurar, tá? É um instrumento simples e é usado para visualizar objetos e letras miúdas. E um detalhe importante, o uso dessas lentes conjugadas com uma distância entre elas determinou a produção do primeiro microscópio, feito por Anthony von Leeuwenhoek, tá? Que foi o cara que observou a cabeça de uma formiga. Foi o inventor do microscópio. E depois nós tivemos aí o Robert Hooke, o cara que observou as células de cortiça da casca de uma árvore e criou, né, o conceito de célula. Então ele foi o primeiro cara a observar uma estrutura e ele chamou de célula, que deriva do latim, a palavra cella, que significa cavidade. Ele não viu nada dentro, então por isso que ele chamou de cella. E aí, aportuguesando, virou célula, tá? Então a estrutura aqui é da máquina fotográfica, antiga, né? Não é do meu tempo essa, mas essa aqui do lado direito é. Essa aqui já com uma câmera escura distendida, tá? Largamente utilizada principalmente no início do século XIX, né? E modernizada no final do século XIX e início do século XX. E aqui é do meio do século XX para frente, né? E aí ela foi, galera, eu vou falar para vocês, eu tenho 40 anos. Cara, a gente usou essas máquinas, até os meus 20. Então, uns 20 anos atrás, mais ou menos, ainda tinha muito dessa máquina aqui, era muito utilizada. Tanto que eu tenho muita foto ainda da época da faculdade, das saídas pedagógicas que eu fazia da faculdade, né? Hoje a gente usa o quê? Hoje a gente nem usa filme fotográfico, hoje é tudo digital. E por último, né, nós temos o microscópio. Nós temos o microscópio óptico, que conjuga lentes, aqui é a ocular e aqui é a objetiva. Essas lentes, elas se conjugam, produzindo aumentos, tá? Então, o aumento normalmente de uma ocular é de 10, conjugada com um aumento que pode ser de 10, 40, 100 ou 400, tá? Ou 160, perdão. Então, 10, 40, 100 e 160. Então, ela pode aumentar até 1.600 vezes. Por quê? Porque você vai multiplicar a taxa de aumento, a capacidade de aumento da ocular, vezes, né, a taxa de aumento da objetiva. Então, aí você tem um padrão de 10 vezes 10 dá 100, 10 vezes 40 dá 400, 10 vezes 100 10 vezes 100 é 1.000 e 10 vezes 160 é 1.600, tá? E o microscópio eletrônico, que usa feixes elétricos, tá?
O microscópio eletrônico ele é extremamente moderno. E olha que legal, galera. Quando eu estava na faculdade, a gente foi na USP, e o microscópio eletrônico na USP, o primeiro que veio para o Brasil na década de 40, ele tem 2 andares. Gente, olha hoje, ele cabe numa mesa. Então, hoje os microscópios eletrônicos, é, eles têm uma capacidade de aumentar até 1.600.000 vezes. Então, nós temos microscópios eletrônicos aí sensacionais, tá? A luneta também é um outro instrumento que aumenta a capacidade de visualização, aproxima objetos, tornando, obviamente, né, galera, objetos virtuais, porque eu estou aumentando de tamanho, ele continua direito, tá? Ou seja, ele continua na sua posição natural. Então, você tem lá os telescópios, como o Hubble, por exemplo, que é um telescópio dos mais antigos que nós temos, né? E está ainda em uso na órbita do planeta, né? Na órbita da Terra, ao redor da órbita da Terra, e indo para várias direções, tirando fotos cada vez mais fantásticas. E ele é formado por um conjunto de lentes esféricas 100% de policarbonato, que é uma lente extremamente pura, tá? Policarbonato, só para vocês terem uma ideia, quando ele é retirado da natureza, se eu pegar uma placa de 1 metro, apenas 10% dessa placa é pura, é 100% policarbonato, para você fazer um espelho perfeito, tá? Com curvatura perfeita. Esses espelhos eles são cortados a laser, então assim, o Hubble ele é um dos telescópios mais fantásticos e extremamente utilizado ainda para tirar fotos cada vez mais lindas, né? De formação de supernovas, de nuvens de tempestades que ocorrem em outros planetas. Então, meu, é muito legal. É uma coisa muito, muito, muito bacana, tá? Telescópios refletores, então ele tem como objetivo evitar o fenômeno da aberração cromática, que é a difusão de luz, que torna as imagens muito distorcidas, tá? Tão comum na maioria dos telescópios refratores. O Newton desenvolveu o telescópio refletor com 2 espelhos, primários e um secundário, tá? E o telescópio de Cassegrain é de montagem bem mais complexa que o newtoniano, tá? Utiliza 2 espelhos muito sofisticados, tá? Então ele tem lá um parabólico e um hiperbólico, então depende muito da curva. Eu tenho 2, eu tenho um aqui na minha casa e um na casa da minha filha, onde ela gosta muito de ver a lua, então ela adora essas coisas, né? Então isso é uma característica bastante importante. Bom, galera, o negócio é o seguinte, né? Você observando aqui, ó, você tem 6, né? Você tem H aqui a altura e 3 aqui. Então, você vai fazer um cálculo simples. É um cálculo simples que você tem que fazer, tá? Então, ele pede para você o seguinte, suponha que o objeto tenha 3 metros de altura, tá? Beleza, o objeto tem 3 metros de altura, certo? Então, observando aqui, tá? Então, você vai usar I sobre O é P' sobre P. É uma igualdade, porque é semelhança de triângulos, certo? Então, ele quer saber a distância H, né? Ele quer saber a altura H do objeto. Então, I é o que eu tenho, né? Perdão que aqui... I é 3, que é a imagem, a altura da imagem. O é o objeto, tá? P' é 5, ok? 5 metros, tá? E aí presta bastante atenção. Por quê? Porque eu tenho um em centímetro e o outro em metro, tá? Então presta bastante atenção nessa característica. Então você vai ter que transformar 6 centímetros para metro. Então quanto é 6 centímetros em 1 metro? Então se 1 metro são 100 centímetros, 6 centímetros é X. Então, você faz uma regra de 3, né? Você vai dividir aí 6 por 100, que vai te dar o quê? Se fosse 6 por 10, daria 0,6. Então, é 0,06. Então, você multiplica aqui, ó, 0,06. Ai, Pro, não sei fazer exercício com vírgula, né, com zero depois da vírgula. Não tem problema. É 6 vezes 10 a menos 2 metros, tá? Que é uma característica, você pode usar potência de 10. E aí você faz a multiplicação, sem problema nenhum, né? Então, ó, 5O é igual
a 18 vezes 10 a menos 2. Certo? Então, 5O é igual a 18 vezes 10 a menos 2. E aí você faz O é igual, então, a 18 vezes 10 a menos 2 sobre 5. Fazendo esse cálculo, né? Fazendo esse cálculo, deixa eu pegar a calculadora aqui para dar uma agilizada para a nossa vida. 18 dividido por 5 vai me dar 3,6. Então, o objeto ele vai ter 3,6 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? Tá? Então, ele vai ser um objeto muito pequeno. Ele vai ser um objeto de 0,036 centímetros. Um objeto muito pequeno. Tá? Fazendo o cálculo simples. Ok? Então, é uma questão matemática. Beleza? Então, esse objeto ele é muito pequeno. Tá? Então, essa é uma característica. Então, ele tem 3,6 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Então, essa é uma característica. Ou, se você quiser, 0,036 centímetros. Ou, se você quiser, 36 milímetros. Dá 3,6 centímetros. Ele é bem pequenininho. Tá? Então, o objeto ele vai ter 3,6 centímetros. Tá? Um objeto bem pequeno. Ok? Então, aqui é matemática sendo aplicada à física, que é o jeito mais fácil. Aí ele fala, uma câmara escura de orifício é utilizada para obter uma imagem. Ó, tá vendo? Os exercícios, gente, eles não fogem muito do normal, tá? Então, não fica desesperado, fala, oh, meu Deus, e agora? Algumas coisas vão ser diferentes porque tem cálculo, então a gente vai precisar trabalhar com isso. Se tiver em centímetro, você mantém em centímetro. Se tiver em metro com centímetro, você tem que fazer aí sim a transformação. Então, ele fala, uma câmara escura de um orifício é utilizada para se obter uma imagem de um objeto de 2 centímetros de altura. Então, o objeto O é 12 centímetros. Tá? O objeto está posicionado a 45 centímetros da câmera. Tá? Então, obter a imagem do objeto é 12. Tá? Então, a imagem, o I do objeto, perdão, o I é 12. E ele está... O objeto está a 45 centímetros, então é o P 45 centímetros, que tem 15 centímetros de lado. Então, determine o tamanho da imagem obtida. Tá? Então, uma câmara escura ou orifício é utilizado para se obter uma imagem de um objeto de 12 centímetros de altura. Então, o objeto tem 12 centímetros, ele está a uma distância de 45 e tem 15 centímetros de altura, olha lá, de 15 centímetros de lado, ok? E ele quer saber o tamanho da imagem. Então, eu tenho P', que é 12, que é 15, e eu quero o I. Então, I sobre O é igual a P' sobre P. Como eu quero o I, O é 12, ok? P' é 15, tá? E P é 45. Então, você vai fazer I vezes 45, né? Então, vai dar 12 vezes 15 sobre 45, ok? Se você cortar o 15 com o 45, embaixo dá 3. 12 dividido por 3 vai me dar 4 centímetros. Então, vai me dar uma imagem de 4 centímetros, ok? Então, aí é uma característica. Tudo bem? Galera, é muito simples. A gente pode trabalhar outros exercícios na nossa aula de Zoom, tá? E aí a gente trabalha na nossa aula de Zoom na próxima semana. Beleza? Meus lindos e minhas lindas, ótima semana para vocês. Espero que esteja tudo em paz com vocês. Aí a gente se vê na nossa próxima aula. E aí a gente se vê na nossa próxima aula de Zoom, já com a apostila nova. Beleza? Beijão, galera. Boa semana para vocês. A gente se vê por aí.